Olá pessoal, hoje nós vamos obter curvas de níveis a partir do software Google Earth, do site USGS, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Eles fazem um serviço global e também através do software QGIS. Então primeiramente a gente vai obter essa informação, esse arquivo aqui da localização no software Google Earth. Com essa informação nós levaremos para o site do USGS, onde a gente vai obter uma imagem. Com esse arquivo, essa imagem, a gente vai levar para o software QGIS, onde iremos extrair as curvas de níveis. Com essas curvas de níveis obtidas, nós vamos levar para o software AutoCAD, onde nós lançaremos as cotas, e vamos traçar um perfil geológico, um perfil topográfico dessa superfície, das curvas de nível. Então vamos lá, a gente está aqui no software Google Earth Pro. Você pode escolher uma área, vou até apagar essa área aqui que eu já tinha colocado, e você vai pegar essa ferramenta aqui, polígono, e traçar com essa ferramenta a delimitação da região onde você quer obter as curvas de nível. Então vou traçar essa área aqui. Então você vai salvar essas curvas de nível, curvas teste 1, ok, ela está aqui o arquivo. Você vai salvar como, esse arquivo, curva teste 1, salva nesse formato mesmo, KMZ. Depois você vai acessar esse site aqui, USGS. Explorer, earthexplorer.usgs.gov. Você vai acessar esse site, só que ele vai precisar de fazer login, para você poder fazer isso que a gente vai fazer. Então você faz login. Se você não tem uma conta, cria a sua conta. Aqui vai pedir suas informações. Você vai seguir no processo, você vai responder algumas perguntas que eles fazem, se você é estudante, se você é alguma instituição de pesquisa, e vai confirmar essa conta. Logo após isso, você vai fazer login, e vai acessar esse site earthexplorer.usgs.gov. vai estar aqui nessa página. E aí você vai, para inserir esse formato aqui, KML Shapefile Upload. Você clica aqui. Aqui você vai selecionar o arquivo que você deseja, curva teste. Ele vai fazer o upload e vai reconhecer a área. Vai mostrar aqui para você os vértices dessa poligonal. E você vai em Data Series. Vai digitar aqui nesse menu, digitar Elevation, depois SRTM e selecionar um arco de 1 segundo. Clicou aqui, resultados, ele encontrou essa área aqui. Aqui no pezinho você consegue observar qual que é a área que vai fazer o download, e aqui você já pode fazer o download do arquivo. E aí você vai baixar o arquivo .tif, esse último aqui. É um arquivo um pouco pesado, 24 megas. 24 megas. Vai baixar o arquivo, vai demorar um pouquinho. Com esse arquivo, nós levaremos para o QGIS, que é este software aqui, onde a gente vai poder obter as curvas de nível. Bom, pessoal, eu tinha parado porque demorou um pouco a fazer o download, mas eu já baixei o arquivo, ele está aqui, salvei nessa pasta aqui. E agora a gente vai abrir o software QGIS. Nesse software nós vamos em camada, adicionar camada e vai adicionar a camada raster. Vamos selecionar aqui o arquivo que a gente baixou. Adicionar, close, esse aqui é o arquivo. A gente vai adicionar também a camada
adicionar a camada vetorial que nós trouxemos do Google Earth. Vou selecionar aqui, adicionar e vou dar um close. A gente consegue observar que a localidade onde a gente vai obter as curvas de níveis é esse ponto aqui. Então a gente precisa agora cortar, né, essa imagem que a gente baixou do Sistema de Informação Geográfica dos Estados Unidos, né, do USGS, a partir desse formato aqui que a gente obteve no Google Earth. Então a gente vai em Raster, extrair, recortar raster pela extensão. E a camada que a gente quer cortar, né, a camada de entrada é essa aqui, é o arquivo que a gente baixou do USGS. A extensão de recorte é esse aqui, que a gente obteve através do Google Earth. Definiu a extensão de recorte, definiu o arquivo que vai ser cortado. Nós vamos salvar esse arquivo como só por segurança, a gente vai salvar esse arquivo. Então, recortado, salvar, você escolhe o local onde vai salvar, né? Executar, close. A gente fez o recorte, né, do arquivo que a gente queria. Então, essas camadas anteriores aqui a gente já pode excluir, que é a camada que a gente baixou do SGS e o formato que a gente obteve lá no Google Earth. A gente está aqui apenas com a nossa área de interesse. Com a nossa área de interesse, nós vamos em Raster, extrair contorno. A camada de entrada vai ser a camada de recorte que a gente fez. Essa equidistância entre contornos é a distância vertical entre as curvas de nível. Vamos supor que a gente, não é supondo, né? A gente tem, né, uma superfície real e aí nós faremos corte nessa superfície, cortes horizontais a uma equidistância. Essa equidistância seria essa medida que aí está escrito 10 metros. Então a gente pode fornecer essa distância. É a distância de corte vertical, né? Eu vou colocar de 1 metro, ou seja, eu vou ter curvas de níveis de 1 em 1 metro. Esse aqui é o nome do atributo, então as cotas desses atributos que foi obtido que já vem do sistema, ele vai salvar como elevação. Então eu vou colocar aqui no caso cotas, vou salvar como cota. Esse aqui é o nome do atributo. E vou salvar o arquivo como curvas, deixando esse mesmo formato aqui. Teste. Formato padrão, que é o shape SHP. Ok, eu vou executar, vou dar um close. E aqui eu já obtive as minhas curvas de nível de 1 em 1 metro. Então vou excluir a camada que a gente obteve, a camada que a gente cortou, né, que a gente tinha obtido do SGS. Remover essa camada de baixo, vai ficar só a curva de nível. Essa curva de nível agora a gente já pode, né, como a gente já salvou, a gente já pode abrir no Google Earth, mostrar para vocês. Vou desativar aqui. A gente vai em arquivo, importar. Aqui a gente vai mudar a extensão do arquivo para shape. E aqui é o arquivo que a gente salvou. A gente extraiu as curvas de níveis que a gente extraiu. Quero aplicar o modelo aos recursos absorvidos? Sim. Criar novo modelo. E aqui, essa altura, por exemplo, a gente pode prender essas curvas de nível no chão, vai ficar tudo plano, ou inserir a altura a partir do campo ou de cota, né, ou do ID. Ele vai dar uma altura para cada curva de nível, ela vai ficar elevada. Mas eu vou, por questão de simplicidade, eu vou mantê-las no chão. Ok. Aqui eu vou salvar. E aqui está desativado, mas eu vou inserir, eu vou ativar aqui as curvas de nível. Aqui estão as curvas de nível já
que eu obtive no Google Earth, através, né, desses conjuntos de software. Porém, eu posso excluir e importar de outra forma. Vou importar as mesmas curvas de nível, criar um novo modelo e vou colocar uma altura. Definir a altura a partir do campo. Qual que é o campo que vai nos fornecer a altura? Cota. E aqui eu vou colocar OK para vocês terem uma ideia. Salvar. Sim, eu vou substituir. E vou ativar aqui. Então, é bem exagerado esse nível de cota aqui. Na verdade, eu marquei o reticulado, por isso que ficou bem retangular essas cotas, essas curvas de nível. Eu vou apagar e fazer de novo. Excluir. Importar. Curvas teste. Sim. Criar um novo modelo. Altura. Cota. E vou deixar em contínuo. Vou deixar em 0,1 para ficar mais suave. OK. E vou ativar as curvas de nível. Então aqui a gente já consegue observar as curvas de nível já com uma elevação. E eu posso também, né, inserir várias proporções, né? No caso eu deixei ali 0,1, mas no caso eu posso importar deixar como 1, marcar método de mapeamento contínuo. Quando a gente colocou a primeira vez dividindo em segmentos, ficou meio retangular, né? Salvar. E aqui, ficou mais suave as curvas de nível, né? Isso aqui seria aproximadamente a minha superfície do terreno. Bem legal, né, gente? Então tá, agora nós iremos, né? A gente já obteve as curvas de nível aqui e a gente já salvou no arquivo aqui. Deixa eu verificar, a gente não salvou ainda como AutoCAD. Então a gente vai exibir em camada, e vai rotular essas curvas de nível. Quando a gente clicou lá, a gente vai aqui em rótulos, né, sem rótulos, inserir rótulos individuais, e o valor vai ser, aqui a gente vai selecionar o valor e vai ser a cota. A gente já observa que já apareceu a cota. A gente insere aqui o tamanho dos pontos. Tamanho, vamos ver o tamanho fica bom. Tamanho 4. Tamanho 8. Ó, pronto, tamanho 8 ficou bom. Ok. Salvar. Salvar não, é apply, né? Aplicar. Pronto, agora a gente vai extrair, né, essas curvas de nível. Salvar como. Aqui é preciso salvar o arquivo, né, do QGIS para abrir depois, mas no caso a gente vai extrair. Então a gente vai exportar. Salvar, exportar, salvar feições como. Não, é aqui mesmo. A gente vai em projeto. Exportar projeto para DXF.
Então, esse DXF a gente consegue abrir em softwares CAD. Salvar camada como. Vamos escolher o local. Recurvas. Teste. Tem que marcar aqui para aparecer as cotas, tá? Exportar rótulos como elementos mtext. Ok. Vamos aguardar processar. Processando ainda. Pronto, o processamento agora já foi feito, salvou o arquivo como DWG e a gente já pode fechar o QGIS. Eu não vou salvar porque já salvei como DWG. Agora eu vou abrir aqui, né? Vou abrir o AutoCAD. Bom, pessoal, agora o computador finalmente abriu o arquivo CAD que a gente extraiu do QGIS e essas aqui são as curvas de nível. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é observar aqui como que estão as layers, né? E nós iremos identificar as curvas de nível principal. Ou seja, as curvas de níveis, por exemplo, inteiras, né? Inteiras N, mas curva de nível, por exemplo, 1080, 1075, para facilitar nosso trabalho de cotar, que é um trabalho manual. Então a gente vai identificar, vamos criar uma layer aqui. Criar uma layer não, vamos mudar a cor. Cor verde. Vou deixar a cor verde. E da cor verde vamos selecionar as curvas de nível inteiras. Tô 1090. Que inteiras, Gustavo? 1080. 1085. 1085. 1085. 1070. E a gente vai fazendo isso de 5 em 5. Então vamos selecionar as curvas de nível 1080, 1085, 1090, 1095, assim por diante. Bom, pessoal, aí aquele processo você vai continuar selecionando as curvas de níveis, por exemplo, com cotas 1080, 1085, 1090, com números assim, de 5 em 5, de 3 em 3, 2 em 2, numa ordem que você acha conveniente, né? Identificar essas curvas de nível principal
mudar as cores dela. E eu abri um outro projeto meu aqui, porque se eu continuasse com aquele projeto ia demorar. Então eu ia fazer dessa forma aqui. E aí você ia inserir as cotas, né, dessas curvas de nível. E também precisaria fazer, a partir de cada curva de nível, seleciona a curva de nível, a edição da cota dessa curva de nível no AutoCAD no eixo Z. No caso aqui, a gente observa no AutoCAD tem o eixo X e Y. Então, no caso seria o eixo Z, né, no Civil 3D, ou no AutoCAD seria Elevation. Então, você iria alterar essa elevação aqui, ó. Qual que seria a elevação dessa curva de nível verde? Seria 10,65. Então, eu iria inserir 10,65. Eu iria fazer isso para cada curva de nível, inserindo a cota de cada uma. Com isso, né, com essa inserição das cotas de cada curva de nível, eu colocando no 3D, eu ia conseguir visualizar uma superfície tridimensional. Porque as curvas estão com cotas reais, né? O que estava antes no plano que a gente obteve a partir do que diz agora está em uma superfície tridimensional. Para fazer o corte, né? Para fazer o corte dessa superfície aqui, eu vou traçar uma reta, de lá até aqui, e aí eu vou ter que cortar essas linhas, né, as curvas de nível. Então eu traçaria outra reta, no caso foi utilizar o comando F7 para duplicar essa reta aqui. Vou adicionar por causa da minha escala aqui, mas você poderia inserir outra unidade. E você iria cortar, né, todas essas retas aqui, computador travando, todas essas retas aqui, indicar e manter apenas esses pontos entre as duas retas. Feito isso, você iria apagar todas essas linhas aqui, todas as linhas aqui, deixar apenas os pontos que estão entre essas duas retas. Você iria girar esses pontos, né, selecionar eles todos. Vou fazer um pouquinho aqui. Ó, vou cortar todas essas linhas aqui. Vou fingir que cortei tudo. E iria gerar essa reta com esses pontos, né? Seleciona da direita para a esquerda para selecionar tudo. Iria girar essa reta, deixar ela na horizontal, certo? Perfeitamente alinhado. Iria colocar no 3D não, com a vista frontal. Com a vista frontal, eu iria ver aproximadamente a linha de corte, né? Que seria esse traçado aqui. Com esse traçado, eu iria pegar a line e ligar todos os pontos. E assim, eu iria ter o corte da minha superfície. Como eu tenho aqui. Eu obtive o corte da minha superfície. Posso fazer isso, né? No caso, para obras de terra, para análise de estabilidade de talude. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer sondagens, né? E com essas sondagens eu ia saber as características do meu solo, né? Qual profundidade é cada tipo de solo, e eu poderia fazer o perfil geológico desse terreno. Então aqui eu fiz a alocação das sondagens, e a gente tem aqui que a profundidade de 3 metros eu tenho argila siltosa, a partir daí eu tenho silt arenoso. E aqui é a primeira sondagem, aqui é a segunda sondagem, e aqui é a terceira sondagem.
Aqui foram locados nesses dois taludes, né, nesse morro aqui, 3 sondagens de SPT, e foi construído esse aqui que é o modelo geológico. E por fim, gente, esse é o vídeo de hoje. Foi bem rápido esse final, porque é um pouco trabalhoso fazer esse processo de transformação das curvas de nível em cortes. Qualquer dúvida, mandem aí que eu posso fazer um novo vídeo para vocês. Muito obrigado, até mais.